Uma notícia triste, a morte de um homem gigantesco para a defesa dos direitos humanos e que teve um papel central num período muito difícil da política brasileira. Vamos lá, Fábio Cuba. Morreu hoje pela manhã, Reinaldo, em Miami, aos 75 anos, Rabino Henry Sobel. De acordo com a assessoria de imprensa, ele não resistiu a complicações associadas a um câncer no pulmão. O sepultamento do Rabino será no domingo, em Nova Jersey. Ele deixa a esposa e uma filha. Rabino emérito da Congregação Israelita Paulista, Henry Sobel teve forte atuação na defesa dos direitos humanos, como você disse, no Brasil, Reinaldo. Ele liderou, por exemplo, junto com Dom Paulo Evaristo Arnes, então arcebispo de São Paulo, e Jaime Wright, pastor presbiteriano e o célebre ato ecumênico em homenagem ao jornalista Vladimir Herzog, assassinado pela ditadura militar em 75. Olha, o Sobel teve um papel e para quem não sabe, vai ficar sabendo agora, muita gente sabe, os judeus em particular sabem a grandeza do ato dele, a coragem que ele teve, coragem moral e política, né? E também religiosa, e eu vou explicar por quê. O Vladimir Herzog, que era diretor da TV Cultura, judeu, recebeu um comunicado no dia 24 de outubro de 1975 para comparecer ao DOI-CODE para prestar esclarecimentos, né, sobre as suas vinculações com o Partido Comunista. Então estava o Partido Comunista Brasileiro, que estava na clandestinidade. Era ligado? Era. O Partido Comunista, por um acaso, praticava ato terrorista, luta armada? Nada, zero. O Vladimir Herzog, em particular, era uma pessoa extremamente pacífica e pacifista. Ele recebeu esse comunicado e ele foi, só por conta própria, no dia seguinte. Eu só não tenho certeza do detalhe, mas acho que foi com o próprio carro. Foi lá prestar depoimento. Me chamaram para prestar depoimento, eu vou. No dia 25 de outubro de 75. Foi e não saiu mais. Morreu, apareceu na cela enforcado na própria gravata. A imagem divulgada é patética, porque você vê que não havia nem a coisa mais básica, não havia altura para ele se enforcar ali, né? Então não havia como, e os sinais evidentes de tortura, né? Uma farsa escandalosa. Uma farsa escandalosa, e criou-se a versão de que tinha sido suicídio. O Henry Sobel teve o primeiro ato corajoso. Os judeus suicidas não podem ser enterrados nos cemitérios judaicos junto com os demais corpos das outras pessoas. Segundo a religião judaica, o suicídio é uma ofensa muito grave a Deus. E, portanto, os suicidas têm uma área separada nos cemitérios, né? E como a versão da morte do Herzog era suicídio, e isso, claro, quem comanda é a autoridade religiosa, o rabino, o Herzog, digamos assim, a decisão burocrática foi enterrá-lo na área dos suicidas. O Sobel disse não. Não. Até me arrepia, Fábio. Porque, note, ele estava afrontando, em tese, porque ele não tinha... ele estava com uma evidência, mas para todos os efeitos era um suicídio. Sim. Ele, um jovem rabino, nós estamos falando de 1975. 31 anos. Um jovem rabino disse, não, ele não será enterrado na ala dos suicidas. Ele tinha convicção. E ao falar isso, ele estava dizendo, ele foi assassinado. E no dia 31 de outubro de 75, né, eu estava começando a me envolver com política, eu comecei a ter 14 anos, fez-se um ato ecumênico na Praça da Sé,
se estima ali, reuniu pelo menos 8.000 pessoas, entre quem conseguiu entrar na igreja e quem ficou do lado de fora. Comandado por Dom Paulo Evaristo Arnes, por Jaime Wright, pastor presbiteriano, morreu em 1999, que tinha tido um irmão assassinado pelo doicode. Né? E Henry Sobel. Então, Dom Paulo Evaristo Arnes, morto em 2016, acho. Jaime Wright e Henry Sobel. E se fez, então, esse ato ecumênico, o primeiro ato de resistência depois da decretação do AI-5. Né? E eu já conversei com o governador Paulo Egídio Martins, então, à época, governador de São Paulo, e a ordem de Brasília da ditadura, já governo Geisel, não pode acontecer esse ato ecumênico. E os 3 líderes religiosos foram chamados, não pode acontecer, não sei o quê. Não há hipótese de não acontecer. E aí, o que se apurou depois, havia a ordem explícita, se fugir do controle é para fuzilar. O ato se deu, os religiosos conversaram com as lideranças, há de ser um ato pacífico, silencioso, sem protesto, porém evidente e eloquente. E Dom Paulo, então, disse, com todas as letras, quem mata vai ajustar suas contas. Com a história e com Deus. São instâncias diferentes. Foi um... Olha, será que os porões sossegaram? Não, sossegaram não. 3 meses depois, no dia 16 de janeiro de 1976, 17 de janeiro, mataram o fiel filho, operário. Também no doicode. Foi preso no dia 16, morreu no dia 17. Também sob tortura. Que é quando, então, o Geisel demite o general Edinardo Dávila do comando do 2º Exército. E também o cara que comandava o centro de inteligência do Exército, que era quem organizava as operações, né? Que tinha um nome, não vou lembrar o nome inteiro dele, mas ele tinha um nome, Danton, olha que interessante, ele tinha o nome de um revolucionário, acho que é Confúcio, Danton com certeza, tinha Danton no nome, né? Confúcio Danton de Confúcio Paula Avalino. Danton, eu falei, não é possível que seja Confúcio, era, olha que nome mais filosófico, né? Confúcio Danton, né? Então, realmente um homem, olha, talhado para as grandes ideias. Foi demitido pelo Geisel e ali teve um certo momento de inflexão, não quer dizer que brutalidades não aconteceram depois disso, mas notem que 3 meses depois, no mesmo doicode, se desafiou, o Geisel já tinha ficado furioso com a morte do Vladimir Herzog, se desafiou o próprio poder central com a morte do Manuel Fiel Filho. Né? A história do Sobel não termina em não. Ele, Dom Paulo e Jaime Wright estavam fazendo secretamente, porque não podia, né, o registro de todos os mortos e desaparecidos da ditadura, que resultou no livro Brasil Nunca Mais, que foi publicado em 1985, né, com os relatos dos mortos e desaparecidos. Né. Todos os brasileiros devem se sentir orgulhosos de Henry Sobel, que nasceu em Lisboa, mudou para os Estados Unidos, depois veio ao Brasil, na década de 70. Devem se sentir orgulhosos de Henry Sobel ter morado aqui, ter trabalhado aqui, ter liderado uma comunidade aqui. Né? E todos nós, no Brasil, no mundo, os judeus em particular, devem se orgulhar e se lembrar do exemplo deixado por Henry Sobel. Né? O livro Brasil Nunca Mais depois foi respondido por indignidades, como a história sufocada do
coronel brilhante Ustra, que era um torturador, que tentou contestar o Brasil Nunca Mais, e que é o livro de cabeceira, isso já foi declarado por ele, do presidente Jair Bolsonaro, infelizmente. Né? De toda sorte, que a comunidade judaica, em particular, mas todos os brasileiros, né? Os judeus do mundo inteiro, os humanistas do mundo inteiro, se lembrem do exemplo deixado por Henri Sobel. Né? Ele, sim, um verdadeiro defensor dos direitos humanos, um homem que honra e honrou a condição humana, a condição judaica em particular, quando, desafiando a própria tradição religiosa, percebeu que a expressão puramente burocrática de um rito implicaria esconder um assassinato. É nesses momentos em que a coragem moral se sobressai. Tá certo? O Brasil deve bastante a Henri Sobel. E há quem diga que não houve ditadura no Brasil. Claro. Dias atrás mesmo houve quem dissesse. Exatamente, que não houve ditadura. Né? Tá aí. Né? Meu abraço solidário à família, aos amigos, à comunidade judaica em particular. E nós todos os brasileiros nos sentimos honrados com a presença de Sobel aqui.